Glória a Deus. Queridos, nós estamos na nossa quarta da palavra, o nosso culto da fé inabalável. Nós estamos com uma série de mensagens denominadas Milagres de Jesus. E hoje nós vamos falar a respeito do 33º milagre, conhecido também como milagre de número 33. Diga glória a Deus. Para isso nós vamos utilizar dois evangelhos sinóticos, né? Os dois evangelhos sinóticos que nós vamos utilizar é o evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 18 ao 22, e Marcos, do capítulo 11, versículo 12 ao 14. Eu queria já pedir a vocês, quem trouxe uma garrafinha de água, bebe um pouquinho de água. Quem não trouxe uma garrafinha de água, pode engolir saliva mesmo. Mas eu queria pedir a vocês que apertassem os cintos e já começassem dizendo: Deus tenha misericórdia da minha vida. Porque a mensagem, ela não é uma mensagem tranquila de pregar e também não é uma mensagem tranquila de ouvir. Diga assim comigo: mas é a palavra de Deus. E porque é a palavra de Deus, eu preciso pregar e você também precisa ouvir. Primeiro Deus falou comigo, agora vai falar com vocês. O tema desse milagre chama-se A Figueira que foi amaldiçoada e secou. Repita comigo: a figueira que foi amaldiçoada e secou, né? Mateus capítulo 21, versículo 18. Vai aparecer aqui na tela para vocês. Mateus capítulo de número 21, versículo 18. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui. Diz assim: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Ali está faltando a palavrinha Jesus, né? Jesus teve fome. Pode passar. E Jesus, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se até ela e não achou nela nada, né? Faltou ali a palavrinha nada, senão somente folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. Pode passar. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira. Pode passar. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Diga amém. Diga glória a Deus. Queridos, como eu disse para vocês, nós vamos usar dois evangelhos sinóticos. O evangelho de Mateus, que ora lemos agora, minutos atrás, e o evangelho de Marcos, capítulo 11. Eu quero fazer a introdução da mensagem já em Marcos, capítulo 11, versículo 12 e versículo 13. Vai aparecer aqui para vocês. Marcos, capítulo 11, versículo 12 e versículo 13. Olha o que diz.
Marcos capítulo 11, versículo 12. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Perceba que a mesma informação que Marcos passa, Mateus também passa no versículo 18. Os dois informam que Jesus estava com fome. Marcos capítulo 11, versículo 13. Jesus, vendo à distância um pé de figueira com folhas bonitas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos maduros. Aí agora a gente volta para Mateus capítulo 21, versículo 18. A mesma coisa que Marcos narrou, vamos narrar novamente. Mateus capítulo 1, versículo 18 diz: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então disse Jesus: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Verso 20. Ao ver isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Eu fiz questão de ler Marcos e ler também Mateus, porque em Marcos capítulo 11, versículo 13, Marcos ele faz uma abordagem mais direta. Ele informa que a figueira tinha folhas, mas ele fala que as folhas eram bonitas, folhas frondosas, folhas que chamavam a atenção. Marcos também coloca algo interessante. Ele coloca no texto dele que Jesus estava procurando figo, estava procurando algum fruto, porque Jesus estava com fome. Por isso que eu fiz essa questão de ler aqui em Marcos e depois ler em Mateus, porque tem duas informações importantes que Marcos colocou e Mateus não colocou, né? Mas muito bem. Vamos às explicações. Muita atenção aqui. Existem duas linhas teológicas sobre esse assunto. Existem duas correntes teológicas sobre esse assunto. A primeira corrente teológica afirma que o fato aconteceu em 2 dias. A primeira corrente teológica tem um grupo de estudiosos, de teólogos, que afirmam que essa situação aconteceu em 2 dias. Ou seja, no versículo 19, é o primeiro dia, em que Jesus amaldiçoou a figueira e disse para ela: seque. Seria o versículo 19, primeiro dia. O segundo dia seria o versículo 20, no dia seguinte, quando os discípulos chegaram perto da figueira e perceberam que a figueira estava completamente morta, seca. Esse é um grupo de teólogos que pensam dessa maneira. Existe uma segunda corrente teológica que acredita no contrário. Acredita que tudo aconteceu no mesmo dia, na mesma hora, né? O verso 19 e 20 aconteceu no mesmo dia e na mesma hora. Jesus amaldiçoou a figueira e na mesma hora, na frente, os discípulos viram a figueira secando na frente deles. Quem me conhece sabe que eu não entro nesse tipo de embate. Eu não entro nesse tipo de discussão teológica. Por quê? Não me interessa
Não me interessa saber se a figueira secou no mesmo dia ou se secou no dia seguinte. Para mim o que importa é que a figueira secou. É o que a gente precisa se prender, é no fato. E qual foi o fato? O fato é que Jesus amaldiçoou a figueira e a figueira secou. Se foi no mesmo dia ou se foi no dia seguinte, não importa. O que importa é que o milagre aconteceu. Tem pessoas que vão dizer assim: o que é que tem a ver uma figueira seca com milagre? Irmãos, eu tenho 8 meses dizendo que milagres envolve poder de Deus e envolve a fé. Milagres envolve poder de Deus e envolve a fé. Não teria como essa figueira secar se não tivesse envolvido naquele momento ali o quê? Diga, poder de Deus. Ah, bispo, mas eu não acho interessante pregar sobre esse milagre não, que eu acho um milagre bobo. Se você acha que é um milagre bobo, faz o seguinte, olhe para cá, chega na sua casa, se tiver uma árvore na sua casa, diga para a árvore, seque-se, e espera ela secar. Aí você vai descobrir se é um milagre bobo ou não. Porque às vezes a gente pode achar, né? Uma bobagem, uma árvore secar. Faz você. Já que tu está achando que é uma bobagem. Não. Se uma árvore foi muito difícil, faz o seguinte. Se tiver uma plantinha na sua casa, chega em casa, diga para a plantinha, seque-se. E espere a plantinha secar. Irmãos, para ordenar uma árvore secar, e a árvore secar, envolve muita fé e envolve muito milagre. Tem um lá no interior da minha avó, tinha umas pessoas que minha avó chamava de olho de seca-pimenta. Mas aí já não é poder de Deus, aí já é cão, né? Aí já é gente que é endemoniada, olha para as coisas dos outros e destrói. Aí chamava de olho de seca-pimenta, né? Mas não tem nada a ver com essa situação aqui. Aqui essa situação envolve o poder de Deus. O resumo de tudo, na minha visão, eu vou começar a explicar agora. Os textos de Mateus e Marcos deixam claro que Jesus não exercia seu poder sobrenatural a todo momento. Senão, ele saberia que não tinha fruto naquela árvore antes mesmo dele chegar, sim ou não? Sim. Se ele foi até a árvore, é porque ele não sabia que a árvore não tinha fruto. Senão ele não iria perder tempo. E por que ele não viveu usando o seu poder sobrenatural a todo momento? Porque ele veio à terra para viver como homem. Ele não veio à terra para viver como Deus. Ele veio à terra para viver como homem. Então, se ele vivesse o tempo todo usando o poder dele, ele não seria um homem normal. Ele seria um Deus na terra. Amém? Quem está entendendo diz amém. O que Jesus esperava encontrar era alguns figos chamados de figos temporãs. Porque naquele período, próximo da Páscoa, geralmente, ainda não tinha figos maduros da safra normal. Então, quando Jesus vai, por que é importante você observar isso? Porque uma vez eu vi um pregador tentando descaracterizar o milagre que Jesus fez. Por causa de Marcos capítulo 11, versículo 13, o texto diz assim, porque não era, o final do texto diz assim, Marcos 11, 13, porque não era tempo de figos maduros. Aí o pregador, eu percebi que ele estava tentando descaracterizar o milagre que Jesus fez, e de uma certa forma, ele estava querendo dizer assim, a figueira foi amaldiçoada, a figueira secou,
mas a figueira não podia dar frutos naquele momento, porque o texto diz que não era tempo de figos. Não era tempo de figos maduros, mas naquela região tinha figos que eram chamados de figos temporãos. O que são figos temporãos? São figos que dão fora do período da safra natural. Diga amém. Então, quando Jesus vai, ele vai na esperança de encontrar figos temporãos. Diga amém. Ou seja, na prática e de forma literal, a figueira não tinha culpa de não ter figos na época da Páscoa. Porém, a ação de Jesus foi parabólica, para deixar um recado sério, duro e verdadeiro para os seus discípulos, mesmo no tempo da graça. Quando Jesus vai em busca de figos temporãos, Jesus sabia que ele poderia achar ou não, mas na verdade Jesus utilizou a situação para deixar um recado para os discípulos, para deixar um recado para os judeus e para deixar um recado para os gentios, que somos nós. Diga glória a Deus. Só que esse recado que Jesus deixou é um recado sério, é um recado duro e é um recado verdadeiro. Por isso que eu disse para vocês apertarem o cinto. O que é então, bispo? Segura aí. Para Deus, o exercício ou profissão de fé sem frutos é abominável diante dos seus olhos. Repita isso comigo, diga: para Deus, o exercício ou profissão de fé sem frutos é abominável diante dos seus olhos. Eu tenho fé, mas não dou frutos. Você é abominável diante dos olhos de Deus. Eu sou crente, mas não dou frutos. Você é abominável diante dos olhos de Deus. Eu sou obreiro, mas não dou frutos. Você é um obreiro abominável diante dos olhos de Deus. Eu sou convertido, mas não dou frutos. Você é abominável diante dos olhos de Deus. Diga misericórdia. Em outras palavras, era um recado para Israel e para os gentios também. Ou seja, o recado é para nós também. Importante demais aqui, igreja. Nesse período de belas folhagens, mesmo ainda não tendo figos maduros, geralmente as figueiras brotavam antes uma colheita prematura de pequenos botos comestíveis, chamados de taxi, que caem antes da formação dos verdadeiros figos, que amadurecem posteriormente. Diga glória a Deus. Ou seja, Jesus ele vai em busca de figos temporãos, que dão fora da safra e fora do tempo, porque ele estava com fome, mas não tinha figos. Poderia ter o quê? Taxi, que era uma espécie de bóton que brotava antes do figo, mas que também servia para se alimentar. Lembra um pouquinho o caju, né? Primeiro nasce o quê? A castanha. Depois nasce o caju. A castanha é totalmente diferente do caju, sim ou não? Mas a castanha serve para se alimentar. E o caju, além de servir para se alimentar, serve também para fazer suco. Então, era a mesma situação. Primeiro nascia o taxi, que era um bottom. Depois esse taxi, ele crescia, uma parte dele caía,
o figo crescia e amadurecia. Então, nesse período aqui, poderia não ter o figo maduro, mas pelo menos o táxi já era para existir. Foi por isso que Jesus teve fome e ele foi no pé do figo procurar e não achou nada. Porém, a ausência de táxi indicava claramente que aquela figueira nunca iria dar frutos, apenas folhas bonitas. Mas na prática, essa ação de Jesus deixa claro que se tratava de um simbolismo profético para chegar ao entendimento dos judeus sobre o perigo de não dar frutos, sobre o perigo de viver apenas de aparência. Repita comigo, diga: é um perigo ser cristão, não dar frutos e se acostumar a viver apenas de aparência. É um perigo, irmãos. Com isso, Jesus estava proclamando que assim como a figueira trazia folhas, mas não estava dando frutos, os judeus e posteriormente os gentios, que somos nós, na observância, no planejamento e na execução de suas festas e dos seus rituais, fazem uma bela representação de sua fé e de sua religião, mas na verdade não produzem os frutos e as qualidades que Deus realmente ordena e espera de nós, para o qual na verdade Deus os havia chamado à existência. O que é que nós estamos aprendendo nessa noite com o milagre da figueira? O que nós estamos aprendendo é que Deus me chamou e Deus te chamou com um propósito. Repita comigo: Deus me chamou com um propósito sobre a terra. Olhe para alguém e diga: Deus te chamou com um propósito. Nascemos para o propósito de Deus. Eu e você, nós nascemos para o propósito de Deus. E o propósito de Deus não é viver uma vida de mentira. É o propósito do diabo. O propósito de Deus não é para viver uma vida de prostituição. Aí é o propósito do diabo. O propósito de Deus não é viver uma vida de fornicação. Aí é o propósito do diabo. O propósito de Deus não é viver uma vida enganando as pessoas. Isso é o propósito do diabo. O motivo pelo qual Jesus amaldiçoou a figueira é justamente porque Deus odeia hipocrisia. Deus odeia uma vida de aparência. Deus odeia uma vida de engano. Deus odeia uma vida de falsidade. Não adianta se vestir bem e ser falso, e ser falsa. Não adianta estar no altar com um terno e fora da igreja ser um enganador, um mentiroso, um hipócrita, um fingido. Aparência, folhas bonitas, vida de engano. Deus odeia
a vida de aparência. Não adianta ser igual àquela árvore. Aquela árvore era uma árvore frondosa, bonita, cheia de folhas largas, vistosas. A árvore era tão bonita que chamou a atenção de Jesus. E o que mais tinha naquela época eram árvores. Aonde Jesus passava tinha árvores. Mas essa árvore, ela era diferente. Por causa do tamanho dela. Por causa da aparência dela. Por causa das folhagens dela. Era tão bela a árvore que chamou a atenção de Jesus. Jesus foi exatamente nessa árvore. E por que ele usou essa árvore de forma parabólica? Porque a palavra de Deus diz que nós somos como árvores. Nós somos como o quê? Árvores plantadas junto aos ribeiros de água. A Bíblia diz que nós somos como árvores plantados junto aos ribeiros de água. É por isso que Jesus usou esse momento aqui de forma parabólica para comparar o homem com uma árvore. Só que a árvore que a Bíblia fala que ela está plantada junto aos ribeiros de água, está falando de uma árvore que produz frutos. Por quê? Porque o texto diz que esta árvore está plantada junto aos ribeiros de água. Só que essas águas que a Bíblia fala são as águas do Espírito de Deus. Opa! Isso precisa chamar a minha atenção. As águas que jorram do trono de Deus. As águas que foram cantadas na estante. Águas que produzem vida. Águas que produzem fruto. Águas de restauração. Águas de restituição. Então essas árvores plantadas junto aos ribeiros de água, elas produzem frutos dignos de arrependimento. Mas essa outra árvore aqui, que nós estamos pregando nesta noite, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, é um tipo de árvore que Deus odeia. Tem aparência, mas não produz fruto. Tem folhas bonitas, mas não produz fruto. Aonde chega chama atenção, mas não produz fruto. É larga, mas não produz fruto. É até atraente, mas não produz fruto. Quando Jesus percebe isso, o texto é claro. Jesus diz: seque-se, e de ti nunca mais produza nada. E por que Jesus age dessa forma? Porque ele odeia a aparência. Os homens não. Nós, os homens, gostamos de viver de aparência, né? Nós adoramos viver de aparência. Nós passamos a vida toda vivendo de aparência, mostrando para o mundo uma coisa que muitas vezes nós não somos, mostrando para a sociedade aquilo que nós queremos mostrar. Vida de aparência. Quantas pessoas vivem uma vida desgraçada, miserável dentro de casa, mas nas redes sociais é uma beleza. Mas nos encontros sociais é uma beleza. Mas vive uma vida desgraçada, uma vida de mentira, uma vida de engano. Mulher que xinga marido, marido que xinga mulher, mulher que bate em marido, marido que bate em mulher, mulher que trai marido, marido que trai mulher, filhos e filhas rebeldes, mentirosos, enganadores, que enganam pai, enganam mãe.
vida de hipocrisia, vida de mentira, vida de aparência. Deus odeia a aparência. Deus odeia fingimento. É por isso que Jesus se chateou com a figueira, porque a figueira representava os judeus da época, homens que tinham até uma aparência de santidade, mas os corações eram corrompidos, os corações eram enganosos, os corações eram fingidos dos judeus daquela época. Eu sei que é uma mensagem dura, e eu comuniquei a vocês que era uma mensagem dura, mas é uma mensagem necessária. Por que é uma mensagem necessária? Porque a partir de hoje, você vai entender porque algumas áreas da sua vida podem estar secas, podem estar encengadas, podem estar infrutíferas, podem estar ressequidas, e você ainda não percebeu. Porque você pode estar se auto-sabotando, você pode estar se auto-amaldiçoando, porque você ainda não entendeu quem é Jesus, porque você ainda não entendeu quem é Deus, porque você ainda não entendeu quem é o Espírito Santo de Deus. Ah, irmãos, quem entende quem é o Espírito Santo de Deus, respeita o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo e você dava palavrão, não dê mais. Se você tem o Espírito Santo e você mentia, não minta mais. Você não tem o espírito do diabo, você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo não mente. O Espírito Santo é santo, e a Bíblia diz: seja santo você também. É uma mentirinha branca, bispo, leva para o inferno, viu? Mentirinha branca também leva para o inferno. É uma mentirinha santa, bispo, leva para o inferno. Mentirinha santa também leva para o inferno. Eu gostaria de estar pregando e dando risada, como eu costumo pregar, e fazer uma brincadeira, mas eu não consigo nem fazer uma brincadeira com uma mensagem como essa. Porque essa mensagem, ela não está falando só para você. Não está falando só para você, ela está falando para mim também. Essa mensagem, ela fala comigo 24 horas, que eu não posso viver uma vida de aparência. Porque se eu viver uma vida de aparência, em algum momento, esta palavra vai se manifestar na minha vida, e alguma coisa na minha vida vai secar. Alguma coisa na minha vida vai morrer. Alguma coisa na minha vida vai se desintegrar. Quando nós chegamos no verso 21 de Mateus, Mateus capítulo 21, verso 21, o texto diz assim: Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem. Irmãos, eu tenho que voltar. Jesus, ele disse assim para os discípulos, eu preciso voltar nisso aqui, eu ia falar e esqueci, agora o Espírito Santo me lembrou de novo. Jesus disse para os discípulos assim: sabe por que vocês erram? Sabe por que vocês ainda falham? Sabe por que vocês ainda cometem pecado? Porque na verdade vocês não conhecem Deus. Na verdade vocês não conhecem as Escrituras Sagradas.
Por que Jesus falou assim com os discípulos? Por quê? A resposta é simples. Porque quem conhece Deus tem temor de Deus. Opa! Quem conhece Deus tem temor de Deus. Não é medo, é temor, respeito, reverência, consideração, carinho. Ah, eu conheço Deus, mas não tem temor de Deus? Você não conhece Ele ainda. Você não sabe quem é Ele. Você ouviu falar sobre Ele, mas você não tem experiência com Ele. Você não tem vida com Ele. Você não tem uma história com Ele. Porque quem tem uma história verdadeira com Deus, aprende a ter temor de Deus. Ah, bispo, mas o senhor desviou um dia. Desviei mesmo. E por que eu desviei? Diga, porque eu não tinha temor de Deus. Por isso que eu desviei. Na verdade, eu já estava desviado dentro da igreja. Porque tem gente que... Ninguém desvia do nada. Opa! Ninguém desvia do nada. Ninguém desvia do nada. Quando chega ao ponto de alguém diz assim, estou desviado. Já estava desviado antes, aonde? Dentro da igreja. E como é que eu sei que eu estou desviado dentro da igreja? Isso é fácil demais. A vida que você leva lá fora. A sua vida é santa lá fora? O que é que você faz lá fora que você não pode fazer aqui na igreja? Se tem coisas que você pratica lá fora que você não pode fazer aqui na presença dos irmãos, isso é sinal que você está desviado e ainda não sabe. Tem a aparência de que está vivo, mas está morto. Tem a aparência de que está vivo, mas está morto. Aí Jesus disse, vocês erram, vocês falham, vocês cometem pecado, porque vocês não conhecem Deus e não conhecem as Escrituras. Como vai escolher as Escrituras? Como é que vai conhecer as Escrituras se não medita? Se não estuda a Bíblia? Vai conhecer como? Tem tempo para ler notícia, para ler fofoca, para ver o diabo. Tem tempo para assistir, parar na frente da televisão, para assistir tudo quanto é tipo de miséria. Só não tem tempo para poder meditar na Bíblia. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Tem tempo para tudo nessa vida, menos para meditar na Bíblia. Vai conhecer as Escrituras como? E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se eu não conheço Deus, não tenho temor de Deus, não medito na Bíblia, eu vou conhecer Deus como? Eu vou ter relacionamento com Deus como? Se Deus se revela através da sua palavra. Deus não se revela através de minha pregação, não. Não. Deus se revela para você através da meditação na palavra, ó. Você medita, Ele se revela para você. Você estuda, Ele se revela para você. Você lê, Ele se revela para você. É você que tem que buscar intimidade com Ele. Um culto é só um culto. Um culto como esse é só mais um culto. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está num culto como esse, mas o diabo tapou o ouvido. Como assim, bispo? Vou repetir. Tem muita gente que está num culto como esse, mas o diabo já tapou o ouvido. O que é, bispo, o diabo tapar o ouvido? É quando você está num culto como esse, está preocupado, dá logo 9 horas para esse culto acabar. Quando você deveria estar preocupado, eu quero ouvir mais, que eu preciso saber onde é que eu estou errando. Eu quero ouvir mais, eu preciso saber onde é que eu estou falhando, para eu não ser amaldiçoado como a figueira. Para eu não ser amaldiçoada como a figueira. Eu preciso descobrir como é que eu vou fazer para produzir frutos, não qualquer fruto, mas frutos dignos de arrependimento. Eu preciso descobrir que qualidade é essa que Jesus estava falando, que a figueira não tinha, nem qualidade e nem frutos.
Eu conheço Deus, mas não tenho temor dele. Eu conheço Deus, mas não conheço as Escrituras. Vai continuar errando. Vai continuar errando, vai continuar mentindo, vai continuar tropeçando, vai continuar cometendo pecado. E quando Jesus voltar, vai para o inferno. Não vai para o céu, não. Pô, bispo, o senhor está sendo muito radical. Não, eu estou pregando a palavra. São 8 meses, toda quarta-feira, eu pregando sobre os milagres de Jesus. Mas ia ter uma hora que Jesus ia apertar para a gente, sim ou não? Até demorou, né? 8 meses. A primeira vez que tem uma quarta-feira que a mensagem, ela está apertando o meu parafuso, o seu parafuso, né? Demorou. Era só milagre para lá, milagre para cá, cura para lá, cura para cá. Glória a Deus, aleluia. Olha aí, ó, a neném já vibrou ali. Ô, glória. A neném já vibrou ali. Aleluia. Então, irmãos, Jesus, ele tem bênção para a minha vida, sim ou não? Tem bênção para a sua vida, sim ou não? Mas além das flores, tem também os espinhos. E eu não posso ser somente pregador de rosas. Senão tem uma música que diz assim: pregador de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Diga glória a Deus. O problema todo é porque no século 20, no século passado, nesse século que a gente está agora, romantizaram o evangelho demais. Deixaram o evangelho muito romântico. Deixaram Jesus muito romântico. Não se prega mais sobre céu e inferno. Não se prega mais sobre verdade e mentira. Não se prega mais sobre justiça e amor. Não, irmãos. O céu existe e a gente prega sobre o céu, vamos morar no céu, vamos ser arrebatados aos céus, mas o inferno também existe. E precisamos encontrar uma maneira de fugir das garras do inferno. E como é que a gente foge das garras do inferno? Abandonando a vida de aparência. Ah, eu conheço Jesus. Jesus é soberano na minha vida. É? Jesus é soberano na sua vida? E você faz da sua vida o que você quer? Nunca ouvi falar de um soberano que não tem poder sobre o seu súdito. Nunca vi falar. Todo soberano que eu conheço, ele domina a vida dos seus súditos. Então, se você reconhece Jesus como soberano na sua vida, a partir de hoje, quando você sair pelaquela porta, não tome nenhuma decisão sem perguntar ao seu soberano se ele está de acordo. Ah, Jesus é soberano, mas você faz da sua vida o que você quer. Que espécie de soberania é essa? Ele é soberano de quê mesmo? Hã? Ele é soberano de quê? Já que você faz da sua vida o que você quer, você vai para onde você quer, na hora que você quer, da forma como você quer, toma as atitudes que você quer, vive sua vida regalada do jeito que você quer. Ele é soberano como? Como é essa soberania? Me explica aí. Ah, eu conheço Jesus. Eu não sei se você sabe, mas o nome de Barrabás era Jesus também. Você sabe, né? Tinha Jesus o Cristo e tinha Jesus Barrabás. Só que chamavam Barrabás de Barrabás para não confundir com outro Jesus. Talvez você esteja adorando Jesus Barrabás e acreditando que está adorando o Jesus da cruz. Porque o Jesus da cruz, ele diz assim: tome a sua cruz e me siga. Se você quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. E quando Jesus fala assim, tome a sua cruz e me siga, ele está dizendo, não vai ser fácil.
Não vai ser fácil como nos desenhos. Não vai ser fácil como nas histórias em quadrinhos. Vai ser difícil. E por que vai ser difícil? Porque cruz é pesada. Quando Jesus fala, cada um pegue a sua cruz e me siga, Ele está dizendo, vai ter perseguição, vai ter humilhação, vai ter escassez, vai ter coroa de espinho, vai ter ferimentos, vai ter dor, vai ter lágrimas, vai ter sofrimento, vai ter traição. Não existe cruz sem sofrimento. Cruz sem sofrimento, quem inventou foi o mundo. Cruz sem sofrimento, quem inventou foram as igrejas da teologia da prosperidade. Porque querem ver igrejas cheias, templos cheios de pessoas que vão parar no inferno. Mas o evangelho da cruz, ele é pregado para um povo que quer o céu. E quem quer o céu entende que a vida do cristão é de renúncia. Não é fácil, nunca foi fácil, nunca vai ser fácil. A Bíblia diz que o céu em todo o tempo ele é tomado à força. Está doendo, está sangrando, mas você vai se arrastando se você não consegue andar. Mas você não perde o caminho da cruz, mas você não perde o caminho da salvação. Conheço Jesus, mas Ele não é soberano na sua vida. Então você ainda não conhece Jesus. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Ele. E tem base bíblica, bispo? Tem. Você percebe que Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro verdadeiro com Cristo na estrada de Damasco, a vida de Paulo vira uma chave. Paulo é completamente transformado ali, naquele momento. Não tinha mais espaço para o pecado. Sim ou não? Sim. Mas veja a situação de Pedro. Pedro teve um encontro com Jesus. Veja quantas vezes Pedro vacilou. Tem um momento que Pedro comete uma gafe tão grande, que Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, quando você se converter, ajude os seus irmãos. Irmãos, no dia que eu li esse texto, eu fiquei de boca aberta. Eu disse: oh, gente, Pedro não era convertido, não é? Pedro, esse tempo todo andando com Jesus, ainda não era convertido. Tinha tempo, irmãos, Pedro andando com Jesus, recebendo ensinamento. Pedro já era discípulo, já estava se preparando para ser apóstolo. Aí de uma hora para outra, assim, quando está chegando o final do ministério de Jesus aqui na terra, Jesus olha dentro do olho dele e fala assim: quando você se converter, ajude os seus irmãos. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: ajude os seus irmãos, que eles também não são convertidos não. E tem base bíblica? Tem. Judas estava lá no meio, era convertido? Não era, irmãos. Estava no meio, estava ali, ó, comendo na mesma mesa. Irmãos, Judas era tão terrível que ele tomava a ceia. Você já parou para pensar nisso? A gravidade da situação? O camarada tomava ceia junto com Jesus, mas o coração cheio de ódio, o coração cheio de traição.
Você já parou para pensar em Tomé? Tomava ceia, estava na mesma mesa, mas não acreditava que Jesus era o Messias. Você já parou para pensar em João, o apóstolo do amor? Oh, glória. E o irmão dele, Tiago? Estava na mesma mesa, tomava ceia, comia junto, mas soberbos, arrogantes, presunçosos, egoístas. E tem base bíblica? Bicho, tem. Chega eles dois com a mãe: mestre, seu ministério está para se encerrar na terra, queremos fazer um pedido. Qual é o pedido? Quando chegar lá, no seu reino, concita, por favor, que meu filho, meu Deus do céu, meu filho João tem uma poltrona especial à sua direita, e meu filho Tiago tem outra poltrona especial à sua esquerda. Os melhorzinhos, no meio de tanta gente que já fez a obra de Deus, eles dois tinham que ficar sentados, uma à direita e uma à esquerda de Jesus. Aí Jesus disse assim: e por acaso vocês dois conseguem beber do cálice que eu vou beber? A soberba era tão grande, a arrogância era tão grande, que eles falaram na cara de Jesus: temos sim, o cálice que o senhor beber, nós podemos beber também. Aí Jesus disse assim: assim será feito, vocês vão beber do mesmo cálice que eu. Porém, com relação a se sentar um à minha direita e à minha esquerda, não compete a mim decidir isso. Quem decide isso é o Pai. Sabe o que aconteceu? Eles beberam realmente do mesmo cálice que Jesus. A morte de Tiago foi terrível. A morte de João foi terrível. Prisão perpétua. Envelheceu até a morte na ilha de Pátimos. Mas quem disse que aguentava beber o mesmo cálice foram eles dois. Jesus só fez dizer: assim será feito. Temos que tomar cuidado em não conhecer quem é Jesus direito, porque Jesus é amor, mas é justiça também. Amém, irmãos? Eu conheço Jesus, mas não conhece a soberania dele. Eu tenho o Espírito Santo. Tem? Você tem o Espírito Santo? A Bíblia diz que com o Espírito Santo vem também o fruto do Espírito. Opa! Então isso precisa chamar minha atenção. Se a Bíblia diz que quem tem verdadeiramente o Espírito Santo tem também na sua vida como marca o fruto do Espírito, então eu preciso descobrir agora o que é o fruto do Espírito e o que é amor. Bispo, eu não consigo amar não, meu coração é cheio de ódio. Você não tem o Espírito Santo. Bondade: bispo, eu não consigo ser bom com todo mundo não, só sou bom com algumas pessoas. Você não tem o Espírito Santo. Longanimidade: bispo, eu me irrito com tudo, eu não sou longânimo não, então você não tem o Espírito Santo. Bispo, eu não consigo perdoar, então você não tem o Espírito Santo. Bispo, eu não consigo ter mansidão não, eu explodo logo, então você não tem o Espírito Santo. Bispo, eu não tenho domínio próprio não, se mexer comigo. Tem um ditado humano aí que fala assim: pode vir quente que eu estou fervendo, né? Não tem gente que fala assim? Pode vir quente que eu estou fervendo, né? Tem outro ditado que fala assim: eu dou um boi para não entrar em uma confusão, mas eu dou uma boiada para não sair. Aí tem outro ditado que fala assim: quando eu me espalho, ninguém me junta. Quem já falou alguma coisa dessa aqui? Vocês já falaram? Já falou? Já falou? Alguns de vocês já falaram? Alguns é capaz de ainda falar até hoje. Amém, irmãos? Aí em Mateus capítulo 21,
verso 21, e a gente já caminha para o final, diz assim: Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que eu fiz para essa figueira. Vocês entendem o que está escrito aqui, irmãos? Vocês entendem o que está escrito aqui? Ó, poderão fazer não somente o que eu fiz nessa figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Irmãos, o que Jesus fala aqui no verso 21 é algo terrível, que as pessoas não entendem. Lê, mas não entendem. Quantas pessoas olham para a outra e dizem assim: eu vou te ver na lama. E a vida da pessoa começa a decair, daqui a pouco a pessoa está na lama. Eu vou te ver chorando lágrimas de sangue. E a pessoa daqui a pouco passa por uma tempestade e paga um preço terrível. Quantas pessoas escutam assim: você me paga. O que eu estou passando hoje, você vai passar o dobro, você vai ver. E depois a pessoa vê a vida dela toda se remexendo e vê o inferno chegar dentro da casa dele, dentro da casa dela. O que é isso? Palavras que são liberadas, que nós chamamos de maldição proferida, maldição liberada. Quantas mães, isso aqui é muito sério, quantas mães chamaram os seus filhos pequenos de vagabundos, sem sabedoria, sem entendimento, chamaram os seus filhos pequenos de vagabundos. Seu vagabundo, vagabundo, passa aqui. E o diabo ouvindo, tomando posse, cresceu, virou um vagabundo mesmo. Quantas meninas as mães amaldiçoaram: sua vagabunda, sua P, sua isso, sua aquilo. E as meninas cresceram e se transformaram em criaturas terríveis. Algumas estão vivas, outras já morreram de forma prematura, porque uma palavra foi liberada. Palavras que secou a vida de alguém, palavras que exterminou a vida de alguém, palavras que secou o futuro de alguém, palavras que exterminou o futuro, a história de alguém. Mas Jesus havia avisado que o que aconteceu com a figueira poderia acontecer novamente, ou com a figueira, ou com gente. Porque existe poder na palavra. Provérbios fala sobre isso. O poder da vida e da morte está nos lábios. E aquele que faz uso dos lábios comerá do resultado dos seus frutos. Se você faz um bom uso da sua boca, você vai ter uma vida de paz. Se você faz um mau uso da sua boca, você vai ter uma vida de trevas, porque você está fazendo mau uso da sua boca. Perceba que Jesus liberou uma palavra sobre a figueira: seque-se, e de ti não produza mais fruto, porque você está vivendo de aparência, e eu não me agrado da aparência. Aí ele diz aqui, ó: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer este monte: levanta-te, atira-te no mar, e assim será feito. E tudo o que pedires em oração, se creres, vocês receberão.
Quantas coisas na vida de outra pessoa fica amarrada por causa de oração contrária. Oração contrária. Oração contrária emperra as coisas, os planos, os projetos no reino espiritual. Tem que haver concordância, tem que haver unidade, tem que haver comunhão. Se não tem comunhão, se não tem unidade, se não tem concordância, é oração contrária. Aí a Bíblia chama de pecado de feitiçaria. Neste milagre, isso aqui é terrível, irmãos. Eu sinceramente não gostaria de estar pregando essa mensagem, mas eu preciso seguir a sequência, né? Ainda tem mais uns 4 ou 5 milagres aí para pregar. Eu preciso seguir a sequência. E eu não tinha como fugir dessa noite. Neste milagre, Jesus foi impelido, portanto, a pronunciar sobre a figueira, sobre seus discípulos, sobre os judeus e sobre os gentios, uma sentença de condenação fatal e eterna. Por que uma sentença de condenação fatal e eterna? Porque a partir do momento que a figueira morreu, secou, acabou a história da figueira. Acabou a história da figueira. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Eu e você que está me ouvindo hoje, mas primeiramente eu que tive a revelação da palavra, eu e você precisamos tomar cuidado para que nós não sejamos amaldiçoados por esse mesmo texto. Porque se nós formos amaldiçoados por esse mesmo texto, pode ser que você seque e seja restaurado de novo. Mas pode ser que você seque e nunca mais tenha restauração na sua vida. E não foi por falta de aviso, porque Jesus aqui nesse versículo está nos orientando. Neste milagre, Jesus foi impelido, portanto, a pronunciar sobre a figueira, seus discípulos, sobre os judeus e sobre os gentios, uma sentença. Sentença de quê? De condenação fatal e eterna. Porque tem pessoas que são religiosamente ativos, mas são improdutivos na obra de Deus quanto aos frutos. Repita isso comigo, diga, porque tem pessoas, fale alto, diga, porque tem pessoas que são religiosamente ativos, mas são improdutivos na obra de Deus quanto aos frutos. Opa! Pensei chamar a minha e a sua atenção. Não adianta ter religiosidade, não adianta ter o exercício da fé, se não tiver frutos dignos de arrependimento. Naquela época, Israel apresentava um grande espetáculo religioso diante das pessoas, mas nenhuma experiência prática de fé e também nenhum modo de vida piedoso. Por que Jesus usou esse momento aqui de forma parabólica com relação aos judeus, com relação a Israel, com relação aos discípulos? Porque a religiosidade daquela época era um espetáculo, era algo grandioso, majestoso, chamava a atenção. Mas olha aqui o que o parágrafo diz: mas nenhuma experiência prática de fé e também sem nenhum modo de vida piedosa. Se você não tem uma vida piedosa, você está vivendo de aparência. Porque é impossível ter um encontro verdadeiro com Deus e não ter uma vida piedosa. Segundo os estudiosos, na manhã seguinte, Jesus usou o exemplo da figueira já morta para explicar sobre a condenação, sobre quem não produz frutos e também sobre o poder da fé. Isso está em Mateus capítulo 21, do verso 21 ao 22. Diga glória a Deus. Mas o que são esses frutos
e essas qualidades? A última frase da noite. Mas o que são esses frutos e essas qualidades? Repita comigo. Mas o que são esses frutos e essas qualidades? Tudo o que aconteceu com a figueira aconteceu porque ela não tinha frutos e ela não tinha qualidades. Se ela não tinha qualidades, ela não podia produzir fruto. Bispo, mas o senhor disse que ela tinha aparência. Eu falei que ela tinha aparência, mas não disse que ela tinha qualidade. Amém? Para ela ter qualidade, ela precisava produzir sombra, folhas e frutos. Ela até produzia sombra, ela até produzia folhas, mas ela não produzia o mais importante, frutos. E o que são esses frutos? Frutos, trazendo para a nossa realidade, fazendo a aplicação da palavra, são almas, são vidas. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Agora nesse momento você está descobrindo agora se você tem frutos ou não. Você tem quanto tempo no Evangelho? Já ganhou quantas almas para Jesus? Você tem quanto tempo no Evangelho? Você prega por dia para quantas pessoas? Frutos são almas, frutos são vidas. Nós nascemos com um propósito. E qual é o propósito? Ganhar vidas para o reino de Deus. Tem pessoas que pensam assim: não, eu nasci com o propósito de pregar a palavra de Deus. Eu nasci com o propósito de fazer parte do departamento tal. Eu nasci com o propósito de praticar o bem. Eu nasci com o propósito de tocar. Eu nasci com o propósito de cantar. Eu nasci com o propósito disso. Eu nasci com o propósito daquilo. Irmãos, isso são atividades, ministério pessoal de cada um. Propósito são vidas. Propósitos são frutos. Frutos dignos de arrependimento. Se você tem pregado para as pessoas, você tem frutos. Se você tem falado do amor de Deus para as pessoas, você tem frutos. Se você tem ganhado almas para o reino de Deus, você tem frutos. Bispo, e se eu não prego para as pessoas? Jesus está dizendo: você não pregava até hoje, a partir de amanhã você tem que pregar. Bispo, mas eu nunca ganhei alma nenhuma para Jesus. Você não ganhou até hoje, a partir de amanhã você tem que ganhar. Bispo, eu nunca falei do amor de Deus para ninguém. Você não falou até hoje, mas a partir de amanhã você tem que falar. Por quê? Porque você não sabia desse texto até hoje, mas agora você já sabe. Até ontem, Deus iria olhar para você e dizer assim: eu respeito o tempo da ignorância do homem, quando o homem não sabe. Mas a partir de amanhã é um outro texto que vai se refletir na minha vida e na sua vida. Qual é o texto? É o texto que ele diz assim: eu não tomo o culpado por inocente, porque agora você já sabe o que são frutos. Agora você já sabe o que foi que deixou Jesus tão irritado. Foi a falta de frutos. Agora você já sabe o que pode deixar Jesus chateado com você a partir de amanhã. O que, bispo? Falta de frutos. E qualidade? Faltou o senhor falar sobre qualidade. Diga comigo assim: qualidade. Fala com voz de crente que você está transformado, rapaz. Eu sei que a mensagem doeu, mas doeu mais em mim do que em vocês. Doeu mais em mim do que em vocês, porque eu tive que meditar nessa palavra várias vezes e apanhar várias vezes. E estou pregando aqui, estou apanhando também. Então para mim está sendo mais doloroso do que para vocês. Então fale com voz de crente, diga: qualidade é uma vida transformada.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Pois todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Qualidade, vida transformada. Amém? O que Jesus está buscando de mim e de você nessa noite são frutos e qualidade. O que Jesus está buscando de mim e de você é as almas que estão perecendo lá fora, as almas que estão sofrendo lá fora, as almas que o inimigo está tragando lá fora. Vidas, frutos, almas. Aonde, bispo? Na sua família, na sua vizinhança, no seu local de trabalho, no ponto de ônibus, na escola, na faculdade, no shopping. Aonde Deus te enviar, sempre vai ter uma alma precisando de socorro. Sempre vai ter uma alma implorando por uma palavra da parte de Deus. E você é o portador desta mensagem. Você é o portador desta palavra. Então não se cale, porque se você se calar, as pedras clamarão. Mas o evangelho vai continuar sendo pregado, em tempo e em fora de tempo. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, não saiam daqui pensando assim: por que eu fui no culto hoje? Não saia com esse pensamento, não. Saia daqui dizendo assim: graças a Deus que eu fui para o culto hoje, porque Jesus falou comigo. Jesus falou comigo e com você. Diga assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor falou comigo. Foi. Agora olhe para a pessoa que está só assim: Jesus falou com você também.